Queridos companheiros, ideal, nossa reverência primeira ao companheiro José Castilho, que é um dos semeadores do aquém e do além do pensamento espírita, e que tivemos a oportunidade grata de conhecer o trabalho da Federação Espírita do Estado da Bahia, particularmente na sede do APMI, ali atrás do antigo Francélio, uma época em que aquela região ainda não era tão povoada, que existia um núcleo de dificuldades sociais e que precisava de alguém para compartilhar a experiência de crescimento social daquela população. E ele era o líder da evangelização do barracão. Vocês não devem ter uma noção do que era, existia ali no início da construção, naturalmente, um barracão, e ele foi aproveitado para esse tipo de atividade. E com a sua verve disciplinadora, né, militar que ele era, a região obedecia, né? Aqueles meninos da polêmica, o nome já ajudava a criar casa, né? Polêmica, eram conduzidos de tal forma que respeitavam o espaço, o ambiente e aprendiam as lições básicas de convivência social. José Castilho, naturalmente, ao escolher o nome de Edgar Armon, porque tem seus vínculos. Eu gostaria de lembrar algumas passagens da vida de Edgar Armon que nos interessa ao tema de hoje, para que vocês se situem melhor ainda no trabalho em que estão realizando nesta região. O comandante Edgar Armon, como assim se chamava, ele foi um revolucionário de ideias, de pensamentos e principalmente de modelos e ações do movimento espírita na década de 40, 50, 60, particularmente em 70 ele já estava com problemas físicos, e que deu diretrizes muito vastas para a concepção da época em relação principalmente à vivência do Evangelho. Embora ele fosse um dedicado trabalhador da mediunidade, o seu objetivo com a mediunidade era reviver o Evangelho. Vocês vão entender isso por quê. Na década de 40, ele teve acesso a uma instituição muito pequena à época, de pouca relevância, que era a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Na época, era
discreto, lembra-se que estava na Segunda Guerra Mundial, o seu trabalho. Ele recebeu a incumbência de dinamizá-la, de organizá-la melhor, de difundi-la de um modo geral. E ele foi então um dos pioneiros na região dos trabalhos mais organizados, sistematizados, de estudos espíritas de um modo geral. Foi assim que a federação começou a crescer. E logo ele percebeu, pela influência de espíritos que o orientavam, um deles, Bezerra de Menezes, que era fundamental trabalhar a vivência do Evangelho. Daí porque ele construiu um livro chamado Vivência do Evangelho e logo a seguir criou a Escola de Aprendizes do Evangelho. Essa Escola de Aprendizes do Evangelho tinha uma característica muito própria, que era o desenvolvimento das pessoas a partir do estudo e da experiência direta. Relatam os seus biógrafos que ele teve uma visão ou uma inspiração do tempo dos essênios, com o qual provavelmente ele tinha algum vínculo, que algumas pessoas o achavam de certa forma muito ligado às peculiaridades orientais, e por isso nem sempre acolhiam adequadamente as suas proposições, e nesse vínculo ele resolveu introduzir um hábito que era dos essênios, uma caderneta de autoobservação. Ele não era psicólogo, mas já tinha o seu diário de campo. Nós fazemos muito isso nos tratamentos psicológicos ou nos projetos educacionais, que era o diário de campo. Observe-se e anote. Ou pedimos então que as pessoas anotem os sonhos, já que são expressões do subconsciente. Então as pessoas teriam que ter essa caderneta para se autoavaliarem. Mais que isso, posteriormente, um dos seus discípulos, o Ney Prieto Pérez, sistematizou o Manual Prático do Espírito, que é um manual ao estilo da psicologia comportamental para nós melhorarmos a nossa qualidade de vida espiritual. E Edgar Amon era o líder desse processo todo. A ideia básica era que o autoconhecimento, muito bem descrito por Santo Agostinho como o método adequado para formar o homem de bem, no Livro dos Espíritos, precisava de um sistema operacional. E era esse que ele usava. Então reunia os grupos, estudavam o Evangelho e as pessoas iam olhando-se naqueles que eram os seus problemas básicos. À época, existia uma ênfase nos chamados defeitos e nas virtudes, era a linguagem dos anos 40. Eu me lembro que na tabela você vai olhar o seu orgulho, chaga da humanidade, se é da humanidade é sua também, né? Porque você faz parte da humanidade. A vaidade, o egoísmo. Então, pelo amor de Deus, aí era um trabalho da Escola de Aprendizes do Evangelho que demandava um certo tempo para o crescimento das pessoas. Então era esta forma de trabalho que ele realizava numa primeira instância e que teve seguramente a influência espiritual, pelo que a gente sabe dos relatos de Bezerra de Menezes em São Paulo. Posteriormente, quando os aprendizes do Evangelho já estavam mais solidificados nessa tarefa, depois de 3 anos de iniciação desse tipo de trabalho, ele resolveu criar uma outra estrutura que era mais exigente ainda. Agora era a fraternidade dos discípulos de Jesus. E é interessante verificar que essa fraternidade lembra certas fraternidades citadas no livro Nosso Lar, de Chico Xavier. A ideia básica era, assim como a colônia Nosso Lar trabalha incessantemente com o objetivo da autoeducação, e essa autoeducação se dá atuando na construção social, as fraternidades dos discípulos de Jesus, naturalmente, deveriam ter pessoas que, além de terem passado adequadamente pela escola de aprendizes, deveriam agora situar-se, em outro sentido, criando estruturas de divulgação espírita, evidentemente com base na vivência do Evangelho, para que se disseminasse essa ideia. Para você ser um discípulo, tinha que sair no ir e pregar.
E tinha que continuar vivendo as suas experiências de um modo geral. E ele aí introduziu uma técnica ao estilo Allan Kardec, quando fez a administração da FES. Ele precisava tomar uma decisão, coisa rara, uma decisão social, uma decisão administrativa ou de criação. O que ele fazia? Como ele era um estimulador e um estudioso da mediunidade, ele fazia o seguinte: sem que ninguém soubesse previamente, nas mediúnicas ele introduzia a mesma pergunta em diferentes mediúnicas para ver o que é que os guias respondiam no mesmo lugar. E ele só adotava a solução depois que chegaram ao consenso dos guias das mediúnicas. Quando havia discordância, ele dizia: aqui eu vou ter que esperar mais um tempo para atuar dessa forma. O que é um resgate do método da construção do Livro dos Espíritos, já que Allan Kardec fazia a mesma coisa, a mesma pergunta por diferentes médiuns ao mesmo espírito, e para diferentes espíritos o mesmo médium, e às vezes para diferentes espíritos, para diferentes médiuns, para depois consensuar e pactuar aquilo que era o resultado do seu trabalho. Então ele deu essa contribuição pouco conhecida de resgatar a metodologia de Allan Kardec no sistema de decisão. Não era adepto da confiança num único guia, nem num único médium. Era preciso trabalhar dessa forma. Posteriormente, quando a FESP já estava mais erguida, mais amplamente conhecida, ele se reuniu com outras instituições e ele foi o criador da União Social Espírita São Paulo, que formaria um grupo o grupo de entidades formaria uma entidade geradora do movimento federativo de um modo geral. Isso não foi suficientemente compreendido na sequência posterior, de maneira que a FESP continuou o seu modelo federativo e a OSE também. E ele então criou aquilo que Allan Kardec mencionava, que eram os cursos preparatórios básicos de Espiritismo também. Ele foi um dos maiores disseminadores, a ponto da FESP ter às vezes 7.000 alunos. Você imagina o que é isso? Eu fui visitar o prédio, você olha para cima, já tem tontura, que é tão alto. Talvez o maior prédio institucional espírita, são 24 andares, o novo, porque o outro tem 12 andares, continua funcionando. Eles têm uma série de atividades, evidentemente que com o tempo modificaram o projeto original. Mas mais recentemente eu me interessei pelo pensamento e pela obra dele, embora eu conhecesse desde as leituras dos Exilados de Capela, particularmente do Manual de Mediunidade, que é um dos ícones do movimento espírita. Eu me interessei por uma razão. Um biógrafo que não o conheceu publicou o livro No Tempo do Comandante. E quando eu estava lendo esse texto, apareceu uma mensagem do espírito chamado Razim, e era psicofonia de Divaldo Franco. E eu resolvi então conversar com o Divaldo sobre esse tipo de mensagem, porque ninguém nunca ouviu falar no meu entorno desse espírito chamado Razim, que está no texto. E aí Divaldo nos contou, no grupo que estava presente, que em 1953, na época da criação da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, esse espírito, que é um espírito de alto coturno, de alta elevação nos interesses terrestres, deu esta e mais 3 mensagens orientando o projeto de crescimento espiritual de um modo geral, que atendia às bases da renovação social e espiritual das pessoas. É uma das mensagens bastante inclusivas no nosso modo de perceber os textos de um modo geral, e emuladoras do autoconhecimento de um modo mais específico, que é a marca das vivências do Evangelho que Edgar Amon andou semeando. Pois bem, eu estou atrás das outras 3 mensagens que Divaldo me prometeu, assim que as encontrar, passar para que a gente possa ler qual é esse tipo de orientação. Mas para mostrar o que era essa alma desse comandante, ele foi participante do período da Revolução Constitucionalista de 1932, como militar. E o seu biógrafo conta de como ele conseguiu, durante todo o período, evitar conflitos
batalhão com qualquer outro. Ele conseguia, de alguma forma, sempre estar saindo para outro lugar antes que houvesse conflito. De maneira que ele passou toda a Revolução de 32 sem dar um tiro, sem disparar uma arma qualquer naquela situação. Porque ele usava da intuição e às vezes da clarividência, que pegava o batalhão e levava para outro canto. Eu não me recordo, eu acho que ele era das forças governamentais e evitava encontrar-se com as forças revoltosas, no caso do tenentismo de então. Era a época de Getúlio Vargas, da ditadura, de modo que durante um ano e pouco ele comandava esse tipo de pelotão, mas preservávamos os lados que ele dizia que faz sentido ficar aqui. Nós militares atirando em nós também militares, por causa da discussão ideológica de um modo geral. De maneira que ele foi considerado um dos mais brilhantes comandantes em evitar guerra nessa situação. Desde então, depois disso ele teve um problema articular, dificuldades cirúrgicas. Desde então ele foi aposentado para o militar e foi trabalhar nessa área. Eu imagino que a gente tem muito a aprender com ele, a ligar com ele, porque a maioria das pessoas não percebeu quanto ele fez pelo federativismo. E às vezes pensa, porque foi inspirado nele que criou outra instituição, a terceira instituição, a Aliança Evangélica, que de alguma forma isso seria uma dissidência. Na verdade, o seu propósito original, o seu modo de atuar é um projeto de unificação profundamente vasto que transcende inclusive a existência das instituições paulistas que ainda existem todas três, né? Nós esperamos que ele inspire ideias e que ele possa emergir no seu espírito de trabalho, da sua competência em matéria de organização. Ele era extremamente organizado, alguma coisa que signifique aquilo que Bezerra de Menezes inspirou, que era a união dos espíritas em torno de trabalho, de ideal e das mais variadas possibilidades das formas que fomos capazes de atuar. E como ele trouxe para nós essa vivência do Evangelho, que é o tema prioritário da palestra no encerramento da Semana Espírita, nós aproveitamos para lembrar esse aspecto básico. Nós estamos acostumados com uma estrutura de pensamento que nos lembra a reforma íntima, mas de um modo geral ela é tão íntima que ninguém percebe, né? É tão profunda que a gente nem sequer discute. E isso tem uma razão de ser. Embora nós queiramos evoluir, nós tememos informar aos outros do que nós já estamos vivendo, ou como estamos. Há um texto de João Pauer que diz, cujo título é Porque Tenho Medo de Dizer Quem Eu Sou. Há um medo natural. Nós tendemos a nos esconder naquilo que se chama persona, né? Para os outros e apresentar, principalmente nos encontros lúdicos, afetivos, como uma figura mais ou menos agradável, significativa. O que, aliás, como dizia Freud, é necessário, porque se a gente mostrasse logo o que já é, provavelmente a civilização não existiria como existe na atualidade. Mas é um engano nós ficarmos pensando que os outros não sabem quem nós somos, ou melhor, como nós estamos. E dizemos por que isso? Principalmente aqueles que são auto-observadores e que conhecem a teoria evolucionista do espírito, sabem que nós somos seres egressos na evolução das formas do reino animal. E como tal, está tudo em nós, no nosso subconsciente. Nós transitamos, portanto, da forma da animalidade para a angelitude, mas estamos mais perto da animalidade do que da angelitude. Embora a gente disfarce tranquilamente, a gente sabe que como dizia um adolescente, parece que é um jogo de ilusões. Você finge que é algo, eu finjo que sou algo e a gente se comunica bem. Mas é mais ou menos isso. Mas é melhor, como dizia alguém, fingir algo elevado, né? Não precisando tentar enganar os outros,
do que ser realista mostrando a fera que já é. Porque a verdade aí vai ser uma verdade primitiva, uma verdade primária, uma verdade da nossa própria ancestralidade, que não é nada agradável. Para vocês terem uma ideia desse modo da gente se manifestar, a maioria de nós é capaz de dizer que acredita em Deus, que é espírito, que está em evolução, que como criação divina deve ser algo interessante, porque é da mesma natureza de Deus, mas está humano, sabe que está humano. Mas na hora que encontra os outros, pretende ter uma imagem um pouco melhorada do que a própria pessoa sabe, que vivencia, que experiencia daquela forma. Só que nem sempre as circunstâncias permitem manter. E é interessante como cada vez mais vamos convivendo com alguém, menos a gente toma cuidado e aí vai mostrando o que é. Recentemente eu acompanhei uma dupla de pessoas que se aproximaram afetivamente e uma delas dizia assim: enfim, a pessoa da minha vida que me compreende, a mulher da minha vida. E ele então, um mês e meio depois, conheceu-a no supermercado, um mês e meio depois, virou-se para a mãe e disse: mãe, encontrei a mulher da minha vida. Que mulher? E aí começou a descrever. A mãe velha e sábia ouviu pacientemente e disse: que bom, meu filho, é a quinta vez que você encontra a mulher da sua vida. Já era a quinta vez que ele dizia a mesma coisa nos 30 anos de adolescência, ele estava com 50 anos. Aí ela disse assim: por quê? Porque aos poucos vão se desvelando e aquilo que não era aresta no início se transforma em problema. É assim que a gente vai se mostrando. E a dificuldade aparece. Mas será que teria que ser desse jeito o tempo todo? Não necessariamente, se nós estivéssemos nesse processo dinâmico de evolução, se tivéssemos a capacidade de aceitarmos como nós somos na evolução. Isto é, nós sabemos que somos criação divina, mas que estamos seres humanos. E na faixa dos seres humanos ainda tem uma enorme variação, bastante grande, quando nós focamos a nossa lente observadora. Há seres humanos e seres humanos que olham e encaram situações das mais variadas formas. O Evangelho é esta grande aspiração. Nós colocamos como sendo um grande sonho, no sentido de futuro evolutivo, e que nos traz lições fundamentais para esse tipo de experiência de crescimento. Daí a vivência do Evangelho. As primeiras experiências do Evangelho estão relacionadas a questões ligadas à afetividade, de um modo geral, é que nós mais nos ocupamos. A primeira delas, por exemplo, é a questão da relação com o outro. Não sei se vocês sabem, mas Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista do século XX, dizia que os outros são o nosso inferno. Se os outros não existissem, a gente vivia feliz, porque os outros só criam problemas para nós. É assim que a gente pensa e sente, de modo geral. Esta é a visão típica de quem está na fase egóica, de que os outros estão para servi-lo. E como não servem, não servem mesmo. Quer dizer, quando não lhes servem, a gente diz que não servem. E infernizam a nossa vida, porque não atende os nossos desejos, os nossos caprichos. E quando as pessoas não fazem isso, nós dizemos duas palavrinhas-chave: estou desiludido com fulano. Quando se entra no consultório e se diz isso, se o psicólogo, um tanto quanto brincadeira, ele vai dizer: ainda bem, porque antes você estava iludido com fulano, agora acabou a ilusão, é um grande progresso, né? Ou então diz: estou decepcionado com fulano, que é outro equívoco. Fulano sempre será o que ele é, isto é, ele sempre está do jeito que pode estar, mas a gente cria uma imagem do outro, de tal forma
que quando ele não corresponde à nossa imagem, nós dizemos que nos decepcionamos com ele e ficamos magoados. Mas ele não pode ser diferente dele mesmo. Nós devíamos nos decepcionar com a nossa incompetência em perceber o outro, mas não é o que fazemos. E aí sofremos. Aí vem a mágoa, né? Vem o ressentimento, vem o desprezo e vem o Evangelho. Perdoa 70 vezes 7. As primeiras vezes que eu pensei sobre isso, eu comecei a fazer uma conta. 70 vezes 7 dá 490 vezes. Aí eu fiz a pergunta, mas é 70 vezes 7 cada pessoa? A conta conjunta. Eu era adolescente, entrando no Evangelho, pensando na idade, na puberdade. Eu digo que se fosse 490 para cada um que me esbarraram. Depois eu fui me maturando um pouco mais e descobri que era simbólico, significa muitas vezes, múltiplas vezes. Mas depois eu descobri algo mais. Perdoe 70 vezes 7 a você, seu incompetente. Que é você que está se equivocando. Porque ninguém lhe magoa. Você se magoa com o que alguém fez e sua interpretação levou a isso. Não foi ninguém que conseguiu isso. Daí se dizer o que os outros fazem conosco é um problema deles. Agora, o que a gente faz com o que os outros fazem é um problema nosso. É uma diferença enorme. Eu me recordo então de cenas que são aparentemente hilariantes que refletem isso. Esta é real. Aconteceu no aeroporto de Colômbia, uma fila de pessoas no guichê para resolver um problema. O problema era que o voo foi cancelado e todos os passageiros com o voo cancelado estavam na fila para serem atendidos e manejados ou para hotéis, para outros voos, coisas do gênero. Fila de quase 50 pessoas a essa altura, quando um homem bem vestido, paletó, gravata, passou na frente de todo mundo, virou-se para a aeromoça, ou a recepcionista, melhor dizendo, e disse: eu quero ser atendido agora, imediatamente. E ela respondeu tranquilamente, não se deixou sentir agredida por isso, por esse tipo de tom, disse: olha, será imediatamente após os 40. Ele disse: você sabe quem eu sou? Vocês conhecem essa frase, né? Ela podia ficar ofendida com essa situação, mas não ficou. Brilhantemente, ela pegou o sistema de som que estava próximo a ela e disse: atenção, senhores passageiros do voo número tal, recentemente cancelado. Junto de mim é um homem vestido de paletó e gravata que não sabe quem ele é, está me perguntando. Por favor, quem o conhece, identifique-o, porque praticamente ela se livrou da mágoa que poderia dar aquela situação constrangedora de querer colocar-se como autoridade nesse tipo de situação. Como não teve mágoa, não precisava do perdão. Então o Evangelho orienta que a gente aprenda a sair desse tipo de situação. Se entrou na mágoa, saia pelo perdão. Mas melhor mesmo é ir para um outro polo, e já está escrito: ame o vosso inimigo, que até os amigos já estarão incluídos, porque quando inclui os inimigos, não estão incluídos. Ora, se você ama no sentido cristão original, você não se ofende. Como você não se ofende, você não precisa perdoar, está livre dessa situação. E é assim que nós vamos experienciando o nosso cristianismo. Esse é um nível bem básico, né? Das emoções primárias, que são egressas da fase infantil egocêntrica, não somente da infância corporal, como da infância da humanidade evolutiva que nós estamos trabalhando na atualidade. Quando vocês se sentirem nessa situação e puderem dizer que Deus é justo, tudo que lhe acontece é merecido e necessário, vocês vão ver como todas as outras pessoas são tão agradáveis, mesmo quando elas infernizam a vida da gente, porque elas estão produzindo chances, oportunidades para que a gente se descubra e cresça em qualquer situação, em qualquer vivência, em qualquer gênero.
É claro que nós não estamos acostumados com isso e tendemos a acumular emoções que vão para o subconsciente, reverberam nos nossos sonhos e estragam o nosso dia e a nossa noite, né? Porque viram pesadelos, viram angústias existenciais, neuroses de modo geral. Então o Evangelho já tem uma receita básica, inicial, para esse mundo emocional tão atravancado de problemas, fruto das relações humanas inadequadas. Mas ele convida a algo mais saudável, que é a promoção da amorosidade, de tal forma que desaparece esse tipo de situação. Alguém vai dizer assim: eu lhe detesto, e você diz: mas eu te amo. Mas você não presta. Aí você canta: eu não presto, mas eu te amo. Você não entra na emoção do outro, na negatividade do outro, na sensação desagradável. Ah, mas eu sou seu inimigo. Você pode ser meu inimigo, agora eu não vou ser seu inimigo, não, dá para o trabalho. Muito gasto de energia eu ficar inimigo seu. Vai ser desgastante, vai ser problemático. Mas algumas pessoas, ou melhor, majoritariamente, as pessoas temem os outros porque elas podem lhe tirar algo. Essa é uma crença ligada a uma visão materialista da vida. Em primeiro lugar, no mundo de Deus, se tudo é justo, ninguém pode tirar nada do que é nosso. Nada, absolutamente nada. E se alguém tirou algo que parecia ser nosso, ele estava na hora de medo. E nós temos um exemplo, José Pititinga. Na época que roubo era raro e furto era comum, a diferença vocês devem saber. Furto é quando alguém lhe tira algo sem você perceber imediatamente. Roubo é quando você está presente na situação. Foi aí que eu entendi porque a delegacia de furtos e roubos, porque para mim tudo era a mesma coisa, eu saía lesado, mas faz diferença. Pois bem, então José Pititinga foi furtado no paletó, mas quando o ladrão saía correndo, ele percebeu, ele pegou a calça do paletó e saiu correndo. Ei, seu ladrão, pare aí, o paletó só não serve, leve a calça. Qual é a diferença de atitude na situação vivencial daquela época, né? Nos anos 30, nos anos 20, de um modo geral. Ele não tinha nada, aquilo ali não era importante. Então, quando a gente tem essa cultura e essa vivência evangélica emocional, então as coisas ficam fáceis de lidar nos momentos de perdas de um modo geral, e ninguém nos ameaça. Ninguém nos ameaça. Nada nos ameaça. Você diz assim: mas podem me tirar a vida. Como? Você não é espírito? Quem é que pode tirar a vida do espírito? Ninguém. Que é a máxima ameaça possível no mundo odierno. Mas essa ameaça só é ameaça porque a gente acredita que é dono do corpo. No dia que a gente disser: ó veste, mas que tudo dure, vai acabar. E pode acabar de várias maneiras. A gente vai estar livre desse pesadelo chamado angústia da morte e do medo que os outros tirem as coisas, inclusive a vida corporal, da nossa vida de modo geral. Conta a tradição que Alexandre o Grande, Alexandre Magno, soube que existia um grande filósofo nos arredores da Macedônia, se eu não me engano era Demóstenes, que era um indivíduo que vivia filosofando na mais extrema pobreza, que era a sua riqueza. Vivia numa caserna. Mas como a fama do filósofo tinha se espalhado pela Grécia, e Alexandre tinha tido um preceptor muito brilhante, se eu não me engano foi Aristóteles, não aprendi muita coisa com ele não, mas tinha essa vantagem de ter tido uma grande preceptoria, ele resolveu convidar o filósofo para um banquete entre os seus pares, que era a nobreza. Ele era o rei, o rei da Macedônia, um dos maiores impérios da época, né? E Demóstenes perguntou: quem é esse tal Alexandre? Imagina, não vou lá não. Alexandre, rei, não foi. Ele ficou indignado, Alexandre, mas mesmo assim atraído por alguma coisa, até mesmo pela aparente ofensividade do gesto de Demóstenes, resolveu procurá-lo na caserna. E foi. A caserna era muito pequena.
pequena, de uma porta de entrada baixa, né, por onde penetrava a claridade e a luz solar. Alexandre chegou no portal e disse: eu sou Alexandre o Grande, posso lhe dar praticamente uma grande riqueza para você viver muito bem na Terra. E que eu gostaria de conversar com você. Ele, Demóstenes, respondeu: eu não te conheço. E além de não me dar o que me interessa, está me tirando o que você nunca poderá me dar. Por favor, afaste-se, porque a luz do sol não está entrando adequadamente aqui, que é a única coisa que me interessa. E Alexandre então ficou surpreso e resolveu conversar com esse filósofo, que ele dizia: você não tem nada para me dar. Sabedoria? Não vai me dar. A luz do sol? Não vai me dar. Alexandre não aprendeu a lição do filósofo e morreu aos 33 anos de idade, fazendo um campeonato de álcool naquela época. Quem bebia mais, ele bebeu mais e morreu. Vocês veem, não teve sabedoria suficiente. Mas o que fica dessa lição é que Demóstenes, que nada possuía praticamente, era o milionário da situação. Ninguém podia lhe tirar nada. Nada. Basicamente, mesmo a luz do sol era uma forma metafórica de dizer que o outro também não era dono e que a luz do sol ele podia encontrar em qualquer lugar. Então, o Evangelho nos ensina isso. A ideia básica de que se nós nos libertarmos de qualquer tipo de posse, de apego, estaremos também nos libertando de todos os males do medo de perder. Fundamental isso. E para estar feliz na bem-aventurança do Evangelho, é preciso experienciar esta liberdade. Nada possuo, apenas administro. Algumas vezes, e este talvez seja o sentimento mais difícil de se libertar, eu ouço mães aflitas pelo destino dos filhos. Uma delas me disse, doente: a única coisa que me angustia é eu morrer e deixar meus filhos. Eu, que não perco a oportunidade quando a pessoa é próxima, disse: muito bem, mas seus filhos têm tio, tem tia, tem avó, tem outras pessoas para cuidar, você pode morrer tranquilo. Você está me desejando a morte? Eu digo: não, eu estou apenas desejando que você não sofra por causa dos filhos. Assuma que a vida é gostosa, agradável para você, e é por isso que você está com essa dimensão angustiante da doença que você está vivendo. Mas é por causa dos meus filhos. No fundo, é um apelo também à sua posse que está presente nesse tipo de situação. Uma outra me disse: estou tão preocupado, estou sofrendo, porque meu filho está com um problema. Qual é o problema dele? Pensei que era um adolescente, sabe que adolescente? Não, meu filho é pós-graduado em engenharia de computação na Unicamp. Ele é assim, uma espécie de líder nacional, não sei o quê, mas ele não consegue um emprego fixo. Ele disse: e ele quer? Ela disse: não. Mas o senhor sabe, a vida incerta desses empregos de bico, o sujeito que é engenheiro de computação, líder de alguma coisa na área, você está preocupada com ele? Quantos anos ele tem? 36, mas eu fico preocupada. O que será dele no futuro? Eu acho que o futuro dele vai ser fazer algum emprego virtual, dos bons, que não precisa estar no lugar, simplesmente ele acorda a hora que quer. Mas você acha que dará para sobreviver bem assim? Digo: muito melhor do que a senhora está pensando. Muito melhor. Descanse. Mas era meu filho de 37 anos, eu estou preocupado. Mas às vezes se ocupar com outras coisas mais interessantes do que esse tipo de problema que nem o filho reconhece, que é um problema de modo geral. Isso é o apego a uma crença, a uma ideia do emprego fixo, seguro e pouco rentável, porque não existem empregos seguros e muito rentáveis. Vocês sabem disso. Vocês podem ter empregos assim, de ganhar 500 mil reais por mês chutando bolinha. Não é assim que acontece algumas vezes? Mas em compensação, no outro ano não pode ganhar nada, está desempregado, naquela história. Empregos estáveis, só está na era do emprego estável. E ele não, ele está na era do emprego de computação virtual, fica em casa, agora o que eu quero, eu crio. Mas é o sofrimento diante da situação dessa, é uma crença. O
desapego é fundamental. E aí nós recordamos da frase para aplicarmos no cotidiano: buscai o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Vejam vocês como o Evangelho ensina brilhantemente. Se eu estiver ocupado em encontrar o reino dos céus, que não está em canto nenhum externo, mas é da própria natureza intrínseca do ser, a alma é bem-aventurada, então os problemas do cotidiano estarão resolvidos. Quem está disposto a viver isso? Nós temos uma tendência a primeiro buscar o reino da terra, e às vezes nem isso conseguimos, para depois, nas horas vagas, a gente buscar o reino dos céus. Pode prestar atenção. A maior parte das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, do nosso tempo está aplicado em sobreviver corporalmente. E até quando a gente vai para as mediúnicas, de vez em quando a gente quer usar a mediúnica, que é um momento de busca de espiritualidade, para resolver um problema de permanência na Terra. Eu nunca encontrei um espírita para dizer assim: Deus Todo-Poderoso, fazer de mim o que quiser. Se quiser me levar hoje para o mundo espiritual, pode levar à vontade. Não é isso. Todas as preces que me pedem, prece intercessória para o fulano que está doente, para ele permanecer na Terra. Isso não é só nosso espírita, não. Recentemente, uma tese de livre docência, que é o grau máximo, depois de doutor, hoje no Brasil tem livre docência. Você pode ser mestre, especialista, doutor e agora livre docente. Acha pouco que a graduação tem 4 pós-graduações, né? Então, uma dessas professoras de ética resolveu fazer uma pesquisa sobre transplantes numa comunidade religiosa, né? Independente dela, o nome dela reflete mais ou menos o comportamento universal cristão, pelo menos no Brasil. Cristão, que é universal. Então, ela perguntava aos líderes religiosos dessa comunidade o que eles achavam da doação de órgãos. E todos foram unânimes em dizer que era um ato de generosidade, um ato de bondade, um ato de caridade, de solidariedade, todos dados desse jeito. E da recepção de órgãos, que eles também admitiam que era natural, quem doa queira receber, e por aí vai. Na hora da entrevista da dissertação que ela apresentava, ela comentava que essas pessoas têm uma crença que aceitaram Jesus e estão salvas. Não diz de quê, mas estão salvas. E que vão viver felizes no seio de Deus. Como a banca examinadora deve fazer algumas perguntas para mostrar, exigir um pouco mais do candidato, eu lhe perguntei se ela corroborava, se esse grupo estava com a ideia de se fazer transplantes, porque existem médicos que acham que essa não é uma boa conduta, fazer transplantes entre cadáver e ser vivo. Explicam por quê? Porque você cria uma torcida organizada de pessoas que ficam querendo que os outros morram para poder receber o transplante. Então está aqui a fila de 5.000 pessoas para receber transplante de fígado. No Brasil é um pouco menos, talvez. Fica um cara de gente esperando que alguém morra, mas deixa o fígado para eles, torcendo inclusive para isso, porque não é muito agradável, né? Ela disse que não, mas de qualquer maneira, já que isso é um fenômeno social, tudo bem, pode ocorrer, continue se fazendo transplante. Então, eu fiz a pergunta típica de investigador de banco examinador. Sim, doar tudo bem, mas por que esses líderes gostariam de receber órgãos? Eu não entendi a razão de ser disso. Imagine vocês, o indivíduo está em fase final de uma doença do fígado. Nessa fase final, ele está se preparando para entrar na glória divina e viver paradisiacamente em estado de bem-aventurança. E tu arruma um transplante que vai durar 15, 20 anos a mais para ficar longe de Deus? Aí parou para pensar e disse: você não acha isso paradoxal? Imagine, eu já estou à beira do paraíso e você me arranja um transplante para eu viver nisso aqui que não tem nada de paradisia? Você não acha que isso é um tanto quanto esquisito? Aí ela olhou, banca, né, examinadora, ela olhou e fez: mas tem uma razão de ser, porque tem algumas coisas para resolver ainda aqui. Digo:
O que ele tem para resolver aqui, que é tão importante, mais importante que ficar no seio de Deus, já que está todo mundo salvo. Claro que a banca que estava do meu lado começou a pensar, eles não estão tão certos assim, que é a hora de encontrar Deus, porque se tivesse, estavam entregues. Esta fé que não é tanta é o nosso problema, não é só deles. Nós não temos, não desenvolvemos esta confiança na nossa entrega a Deus, de modo que temos os nossos problemas pela falta de fé. Um dos trabalhos da vivência evangélica é exatamente perceber isso. A fé desenvolvida em função da percepção do que nós somos e da percepção do Criador, do gerador de nossas vidas de um modo geral. Não pense que a descrença é só dela. Quando nós trabalhamos pela primeira vez com um paciente com AIDS, na época do horror, anos 80, pra vocês terem uma ideia, a pessoa que deu a notícia, ele quando abriu o envelope, que viu que estava positivo para AIDS, jogou na mão dele assim para não se contaminar. E era médico. E todo mundo tinha medo até do respiro. Nós fomos entrevistá-lo, o cinegrafista da TV disse: não entro não, no quarto dele eu não entro não, pode pegar. Na época era esse o clima problemático. E ele, que tinha uma formação espiritualista, reencarnacionista, foi conversando sobre o que ele estava vivendo, uma doença inesperada. E ele já estava assim na fase, digamos, que parecia de aceitação. Olha, é o meu futuro, é a desencarnação, ele via pela atividade física diminuída cada vez mais. Mas lá para as tantas ele dizia assim: eu tenho pedido a Deus que me dê forças para divulgar o mal que é a AIDS ainda nas escolas de Salvador. Quantas escolas tem em Salvador? Vocês imaginem quantas escolas Deus ia ter que dar muita força e muito tempo para ele. Subliminarmente ele estava pedindo a Deus prorrogação. Para fazer uma nobre ação, mas lá no fundo inconsciente eu quero permanecer na terra. Isso é natural, em função da pouca consciência que nós temos. Tempos virão que nós poderemos dizer como Jesus: eu dou e tomo meu corpo a hora que eu quero. Oh, que coisa, né? Que liberdade. Posso estar, posso não estar, porque meu corpo é apenas meu veículo de manifestação. Isso nem passa pela mente das nossas preocupações cotidianas, dar e tomar o corpo a hora que eu, nem como investigar, nem como conseguir como transformar isso. Menos que isso já é problema. Por exemplo, quando Jesus encontrou o mancebo rico, ele virou-se e disse àquele indivíduo que fez uma brilhante pergunta: o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Foi um dos raros indagadores, ele e um outro doutor da lei. Vida eterna, porque a nossa conduta tem sido de procurar melhorar a vida temporal, a que passa. A eterna a gente não se ocupa, mas como a temporal passa, até o dia que a consciência desperta para a eterna. E Jesus, como bom pedagogo, deu-lhe o primeiro teste. Era provavelmente aquele teste de primeiro grau, né? A prova Brasil, como se diz aqui na nossa linguagem. Tem a lei e os profetas. Sigam. E ele então disse: mas eu faço isso desde os albores da minha juventude. Ele se autoavaliou e se deu para aprovado. Jesus então disse: bom, agora vamos para o Enem. Então, agora vai vestibular mesmo. Vai, vende tudo que tem, se reparte com os pobres, né? Anuncia a ti mesmo. Alguns autores colocam isso. Vem, segue, aí terás o tesouro da vida eterna. Aí foi difícil. Como foi difícil? Desapegar-se a esse ponto, e melhor que isso, fazer da sua vida algo como um discipulado, como um apostolado centrado no Evangelho, liberto das conjunturas humanas, como Mateus fez, que era publicano e largou o emprego. Publicano, olha, um emprego rentável para seguir um homem de Nazaré. Quem está disposto a
nenhum mancebo rico foi na história capaz de vivenciar esse tipo de experiência. Em compensação, não conheceu a vida eterna. Não conheceu naquele momento o tesouro que lhe estava reservado. Porque a nossa tendência é: me dê a vida eterna primeiro que eu largo o tesouro temporal. Mas isso não pode acontecer na prática evolutiva, porque se a gente segura o tesouro temporal, não consegue alcançar a vida eterna. A percepção da vida eterna supõe uma libertação de todos esses apegos que nós vivenciamos nesse tipo de experiência cotidiana. Então isso não é tão simples, tão fácil, mas é parte do projeto da vivência do nosso Evangelho, para que a gente realize a nossa potencialidade que está presente e que é explicitada por uma frase de Jesus. Jesus acreditava muito na gente. Ele era tão consciente do nosso potencial que chegou a anunciar para todos nós: sede perfeito como perfeito é Deus. Vocês já imaginaram isso? Amanhecer pensando: você é perfeito como Deus é perfeito. Logo, logo vem a pseudo-humildade e faz: quem sou eu? E aí começa a autodesvalorização, que em alguns casos vira uma autoestima tão precária, uma carência tão grande, que tudo precisa ser validado pelos outros para a gente saber se presta. Aí viramos os bons neuróticos. Quem sou eu? Pois é, você é filho de Deus, herdeiro da vida eterna, criado para isso. Mas você se acredita? Uma pessoa comum, qualquer, trivial, e faz: quem sou eu? O grau extremo do quem sou eu conto narrando uma história que é real, que virou chave nos anos 70. Depois se tornou real na prática. Existiu um encontro de jovens, e eu encontrei um jovem fora da sala, não era monitor e não estava na sala, só passeando. Quando eu encontrei, isso foi em Teofilândia, em 1984, eu virei e disse: mas você não está na sala? Então você vai ajudar na cozinha, para ficar ocupado, descascando mangas. E ele fez para mim: disse: quem sou eu para exercer tão nobre tarefa? Eu não me acredito, eu não sei quem você é, mas a nobre tarefa você vai fazer. Fora da sala, sem fazer nada, aqui não fica. Tem que produzir alguma coisa. Descascar manga. Olha que saída. A autodesvalorização, no caso dele, tinha um viés muito curioso, porque ele era um indivíduo altamente sedutor e ficava circulando, era por outros motivos, né? Na época, entendeu? Agora vai descascar manga. Mas ele faz isso: quem sou eu? Na charge era um pouquinho diferente, era assim: olha, vá no salão do centro. Quem sou eu para realizar tão nobre tarefa sem perturbar a psicosfera do salão? E aí não pega na vassoura. A habilidade de não se comprometer com qualquer coisa do gênero. Quem é você? Você é a criação divina que na esteira da evolução começou no átomo e já está a gente. Bela viagem já fez. Agora ainda tem de gente para a angelitude. É outra viagem que eu não sei qual é a distância que nos separa. Mas há algo a se fazer e acreditar nessa mensagem do Mestre. Se nós ficarmos somente nas ideias bem negativistas que dominaram o século XX sobre nós mesmos, então teremos que sofrer as injunções desse tipo de mentalidade, que é uma mentalidade bem primária, bem pouco produtiva de um modo geral. E o final de tudo isso, a gente vê uma depressão que está na moda sentir, está na moda, entre aspas, não é porque as pessoas querem, porque foram incompetentes em viver a felicidade e estão em estados depressivos cada vez com maior frequência na população em geral. Mas voltando à crença de Jesus sobre nós, ele dizia: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, fareis o que eu faço e mais ainda. Nessa época eu era evangelizando uma professora que existe aqui na Salvador, o Nenê, a gente não sabia o que era um grão de mostarda. A gente conhecia no interior, cajá, jaca, manga, mas mostarda. Mas ela disse que era uma coisa tão pequena, que uma fé desse tamanho já era capaz de fazer o que Jesus fez. Você sabe qual
com 9 anos de idade, cheguei em casa, olhei o pé de abacate, peguei o abacate, olhei o caroço e disse: com fé do tamanho de um grão de mostarda, eu faço o que Jesus fez. E com a fé do tamanho de um caroço de abacate, o que é que eu sou capaz de fazer? 9 anos eu pensava essas coisas estranhas. Mas veja você, com uma pequena fé, que é o simbolismo dessa ideia, somos capazes de repetir os feitos de um mestre como Jesus. Alguém vai dizer: não, isso é porque ele era muito elogioso, é uma metáfora. Negativo. Não concordamos com essa ideia. Acreditamos que o que ele disse é para valer. Não precisa interpretar. Agora o problema é ter essa fé, essa capacidade de se construir dessa forma, de maneira a se auto-realizar. Ora, todas essas lições e muitas outras que o Evangelho oferece se conformam, se organizam como uma espécie de tratado de desenvolvimento humano. O Evangelho é isso, um tratado de desenvolvimento das pessoas naquilo que há de mais rico, nas suas maiores qualidades. E a vida se tornará mais agradável, mesmo como encarnado, se nós tivermos esse tipo de experiência. Vocês já imaginaram a vida de um Simão Pedro? Vocês vão lembrar dele logo que ele foi crucificado. Mas eu vou explicar o antes. Ele foi preso. Pensa que ele chamou advogado? Não. Um anjo veio, abriu as portas, ele saiu pela porta da frente da cadeia, ninguém fez nenhuma objeção. Ele foi para casa. Gostava? Nem abrir as portas ele precisou. A vida era assim. Para quem estava nesse nível. Simão Pedro, quando aprendeu alguma das experiências didáticas curativas de Jesus, as pessoas passavam em torno dele e diziam: basta passar na sombra de Simão Pedro para ficar curado. Vocês já imaginaram se ele fosse doutor Simão Pedro no SUS? As pessoas passavam, ficavam curadas, não precisavam nem de anamnese, nem de exame físico, nem de exame de laboratório. Vocês já imaginaram isso? A potência que era ele? E um dos exemplos mais clássicos está quando ele, sem ter nada, é procurado por um paralítico e que lhe pede uma esmola numa daquelas portas da cidade de Jerusalém. A época tinha portas, eram fortificadas, e ele disse o seguinte: não tenho ouro nem tenho prata para lhe dar, mas o que eu tenho lhe dou. Olhe para mim. Os olhos são as lunetas da alma, é um campo, é uma fonte de irradiação de energia. Ele completou: levanta-te e anda. E o outro andou. Vocês já imaginaram essa capacidade construída em si mesmo? É possível. Simão Pedro foi, Jesus foi, outros fizeram. Nós podemos, nesse sentido, ser fonte viva de saúde onde nós estivermos, por onde nós passarmos de modo geral. Então, esse tratado de bem-aventurança, bem explícito no Sermão da Montanha, é o nosso norte, é a nossa meta, como bem lembra Allan Kardec, dizendo que estamos aqui para reviver o cristianismo. Reviver o cristianismo original. Porque ao longo da história o cristianismo foi transformado em qualquer coisa que não lembra as suas bases, a sua origem. Reviver é viver novamente. Só que nós na época não vivemos desta forma. Mas temos um exemplo, uma possibilidade histórica lembrada, que está bem escrita em Atos dos Apóstolos, quando diz que aquela comunidade dos apóstolos era um só pensamento, um só coração, tinham tudo em comum, faziam as suas orações juntos, e cuidavam dos enfermos e faziam as suas pregações para a nova humanidade emergente, ou a nova civilização emergente, que era a civilização da fraternidade, da caridade, da tolerância, do amor ao próximo, que é a marca principal do Evangelho. É isso que a gente precisa fazer. E lembrando então o patrono dessa casa, de Gramont, voltamos a ser aprendizes do Evangelho. Nós estamos numa fase em que precisamos aprender esse espírito confraternativo. E esse espírito confraternativo aqui na Bahia, nesse momento, se caracteriza pela realização no ambiente espírita
na caravana baiana da fraternidade. Estávamos juntos para nos aproximarmos, para conhecermos melhor as facilidades e as dificuldades das outras instituições, para criarmos um senso de comunidade e, no período que vai desde agora até o final de abril, dia 28 de abril, estamos percebendo os ritmos evolutivos de cada um, sem julgamentos, como manda o Evangelho. Não julgueis, simplesmente, amorosamente encontrando, fazendo laços, como dizia Allan Kardec na sua viagem espírita em 1862, quando foi visitar algumas comunidades espíritas. Esse é um passo para que sejamos um só pensamento, um só coração. No dia 28, para a satisfação nossa, podemos todos estar no centro de convenções, Auditório Iemanjá, o dia inteiro, para sermos um só pensamento e um só coração. Agora a cidade toda reunida. Aqui é só a região, mas no centro de convenções é a comunidade espírita de toda a cidade de Salvador. Então, no dia 28, vocês já estão sabendo, estaremos lá. Detalhe, não tem taxa de inscrição. Não tem taxa de inscrição. Para não atrapalhar a mente das pessoas, fazer conta da trabalho. Não tem taxa de inscrição. Existe apenas a indução de que as pessoas melhorem a sua biblioteca e adquiram livros lá, para melhorar a sua biblioteca. Vocês podem adquirir, provavelmente, no Tempo do Comandante, uma das melhores biografias sobre Edgar Armand, ou então uma série de livros sobre por ele escritos, se vocês ainda não o conhecem, é uma forma de vocês estarem partilhando essa experiência. Então esse é um passo da nossa busca de retorno ao Evangelho, quando eles se reuniam, às vezes, os 500 da Galileia, já no tempo de Jesus, depois a Assembleia, o grupo dos 3.000 que se tornaram partícipes de uma comunidade comunista original, que era todos doaram seus bens por livre e espontânea decisão. Imagine vocês dizendo, doar 100% do que tem para uma comunidade e vai viver nela. Vocês conseguiriam fazer isso? 100%? E 90%? 75%? Estou baixando. Vê como é difícil. Será que essa comunidade vai dar certo? Pois bem, eu vou lhe dizer, isso é o espírito que a gente precisa construir. No final do século XIX, Leão Tolstói, inspirador da obra de Gandhi diz que leu Tolstói para fazer o que fez, o espírito da não violência. Leão Tolstói soube de uma perseguição a um grupo de pessoas que quiseram viver o Evangelho nas suas origens na União Soviética. De vez em quando aparece um grupo grande, quase 10.000 pessoas. Eles foram praticamente escorraçados pelo czarismo da época, e Tolstói, sabendo do seu prestígio mundial, lançou um livro chamado Ressurreição. E nesse livro vendeu os direitos autorais a um preço, ele era famoso, caríssimo, e todo o dinheiro foi dado para essa comunidade se exilar no Canadá. E eles foram morar no Canadá e viveram o Evangelho em comunidade, porque o governo russo não lhe permitia isso. Desde aquela época os governos russos não são fáceis, até a época que acabou a história da ditadura de Estado. Vocês veem que a ideia está aí. Então, se a gente não consegue hoje isso, a gente pode trabalhar para sermos esta vivência comunitária, vivência evangélica, em que um apoia o outro na escada evolutiva, na escalada evolutiva, nessa grande ascese, até todos dizermos, como Cristo disse, eu e o Pai somos um. Sede um em mim, como sou um no Pai. Vocês já imaginaram isso? Viver em união com Deus. E depois descobrir que não é nem união, é manifestar Deus. União pressupõe dois, porque nós somos parte dele. E dizer como Paulo de Tarso, em Deus estamos, Deus somos, em Deus nos movemos. Isso chega a dar um nó na cabeça da gente, para entender o que ele está falando. Mas a sensação é de que há uma totalidade, que nós fazemos parte
quando formos verdadeiros discípulos de Jesus. Daí dizemos que o Evangelho é um grande sonho à espera do sonhador que queira realizar. Mas enquanto isso não ocorrer, a falta do Evangelho vai ser um problema. Nós seremos planeta de provas e expiações, prisioneiros de um corpo físico cheio de ligações com um karma desagradável, que é a nossa linguagem trivial, aflitos e sobrecarregados à procura de algum tipo de salvação. Mas nós chegaremos, se vivemos o Evangelho, se revivermos a experiência cristã, a ter esse tipo de bem-estar, esse tipo de felicidade. O Evangelho, aqui é só para terminar lembrando uma figura muito curiosa da minha família. O Evangelho é essa grande mensagem. Mas diz meu tio que tinha um problema de pensamento, que tinha uma doença, que o Evangelho ainda não deu certo por causa do nome. É para vocês verem. E eu perguntei para ele: como, meu tio? O Evangelho não deu certo porque botaram Evangelho? Exatamente. Numa sociedade patriarcal, o nome correto para funcionar tinha que ser Adão-gélio. Botaram o Evangelho. Isso é só para vocês rirem por hoje, para lembrarem-se disso, dessa figura ímpar que não tinha a sanidade completa, mas tinha umas tiradas bastante interessantes. Mas para nós que aprendemos nas matrizes do Deus Cristo Caridade, no centro do interior da Bahia, de Serrinha, o Evangelho é o nosso grande sonho. Vivê-los intensamente é a única grande tarefa que nós temos. Porque tudo mais passa. Deus, a mensagem da imortalidade, esta é eterna. Que a inspiração espiritual de Jesus, através dos mentores dessa casa, faça com que os próximos 21 anos, agora que ela é maior de idade, possam ser reflexos de experiências em que o Evangelho vivido, sentido,